Já parou pra pensar que uma das maiores pipocadas do futebol brasileiro, na verdade, era uma bênção disfarçada? Um vexame histórico, aquilo que parecia o fundo do poço, mas que, por incrível que pareça, acabou se tornando o alicerce para um dos maiores momentos da história de um gigante brasileiro. Hoje a gente vai falar de um jogo que fez o torcedor querer rasgar a camisa, tacar fogo nos jornais, desligar a TV, uma verdadeira sessão de horror para essa grande torcida brasileira, mas que ao mesmo tempo trouxe para esse gigante a melhor fase da sua história. Um caminho que já tinha sido traçado pelos seus rivais, mas que agora chegava nesse time de preto e branco. Voltamos a 2011, um Corinthians confiante chegava à Libertadores, principalmente pelo bom desempenho nos anos anteriores. Terceiro colocado no Brasileirão de 2010, brigando pelo título até a última rodada. Campeão da Copa do Brasil em 2009. E com um elenco caro, com incríveis nomes como Ronaldo e Roberto Carlos. Aquela equipe vinha com muita confiança e com muita expectativa para aquela Libertadores. Do outro lado, o Tolima, um time respeitável dentro do cenário colombiano, mas nem de longe uma equipe de elite. O cenário que se pintava dentro dessa pré-Libertadores era um jogo bem protocolar, quase como um aquecimento para o Timão entrar com força total na disputa da fase de grupos. Porém, senhoras e senhores, esqueceram que o futebol adora fazer aqueles roteiros que ninguém espera, aqueles roteiros com reviravoltas épicas. A expectativa era de uma classificação tranquila, principalmente pelo primeiro jogo ser no Pacaembu lotado. Uma goleada ou uma boa vitória já encaminharia a classificação para o Corinthians. Mas não foi isso que aconteceu, um 0-0 melancólico no Pacaembu e um alerta aceso. Mesmo com o jogo ruim em casa e com o empate, o Corinthians seguia como favorito e longe de pensar em uma tragédia. Mas o jogo em Ibagué, na Colômbia, foi novamente muito ruim. O Tolima teve um domínio ainda maior e venceu por 2-0, consolidando o fracasso corintiano. Não era só uma derrota, era um atestado de vexame. Simplesmente nenhum time brasileiro tinha sido eliminado anteriormente na pré-Libertadores. E analisando o cenário como um todo, a gente percebe o quanto esse vexame pesava nas costas do corintiano. Por quê? O rival São Paulo já tinha 3 conquistas na época, o Santos tinha 2 e nesse ano de 2011 fatura a sua terceira Libertadores e o rival Palmeiras já tinha uma Libertadores. Ou seja, dos grandes paulistas ele era o único que não tinha e na hora do vexame foi o que mais sofreu na mão do Tolima. E como se não bastasse, logo depois vem o anúncio que dói. Ronaldo Fenômeno anuncia a aposentadoria. O craque do time, a liderança técnica, a liderança anímica, o cara que gerava toda expectativa, estava fora. Mas é aqui que a história dá aquela curva que ninguém esperava. Já era de se imaginar que o treinador Tite seria demitido, mas isso não acontece. A diretoria banca o projeto. Dias depois, o Corinthians vence o clássico contra o arquirrival Palmeiras por 1-0 e o projeto vai se consolidando e o time vai crescendo aos poucos. No mesmo ano, o Corinthians cresce, se organiza, se fecha defensivamente, vira uma das melhores equipes do país e conquista o Campeonato Brasileiro. E a história desse campeonato a gente já contou aqui no canal e vamos deixar um card aqui com esse vídeo disponível. Mas a maior consagração vem no ano seguinte. A Libertadores é conquistada invicta. Se em 2011 caiu na pré-Libertadores, 2012 foi o ano da conquista sem sequer uma derrota, batendo o gigante Boca Juniors na grande final. E como se não bastasse, o Timão vai para o Mundial e bate o Chelsea com aquele gol de cabeça de Paulo Guerreiro. Não bastava o Corinthians ter conquistado a Libertadores que igualava aos seus rivais. Ele conquistava o mundo, sem sequer perder um jogo. Tudo isso depois da maior pipocada, do maior vexame de sua gloriosa história. Aí fica a dúvida. Como a gente falou no começo do vídeo sobre a bênção disfarçada, será que essa derrota, essa amarga eliminação pro Tolima, não foi um ponto que virou a história do Timão? Não foi o ponto que fez com que o Corinthians se organizasse mais, acreditasse mais no trabalho e que levasse longe até o time conquistar seu maior desejo, seu maior sonho, que era ter uma Libertadores
e ir ainda mais longe. Um Mundial em que toda vez que a gente vê um time brasileiro enfrentando o europeu, a gente sabe que o europeu é o favorito do jogo, é uma coisa meio padrão, mas o Timão ter extraído de uma situação triste, uma situação que virou chacota para todo mundo, a maior ressurreição, a maior recuperação, mostra que talvez esse momento que foi triste, na verdade, era de fato uma bênção disfarçada. Mas agora a pergunta é para você. E se aquele jogo, aquele confronto terrível para o Corinthians nunca tivesse acontecido? Como seria a história do clube? Diz aí. A equipe teria sido campeã brasileira, da Libertadores e do mundo? Deixa nos comentários. Curtiu a nossa história e gosta mais desses momentos que vão muito além do placar? Então já deixa o like, já se inscreve aqui no nosso canal e compartilha essa para um amigo, tanto corintiano quanto rival, porque o rival vai dar risada do que aconteceu, mas o corintiano vai relembrar que talvez isso aí teve um resultado para lá de positivo. Então, faz os 3 Cs, curte, comenta e compartilha para dar uma moral pra gente e ative o sininho das notificações, porque toda segunda-feira sai um episódio especial e ao longo da semana tem cortes muito maneiros do nosso conteúdo, aquele resumidinho, aquele sanduíche para você acompanhar e curtir em um momento bem curtinho. Esse é o HDJ Futebol Clube, nossa máquina do tempo para visitar as histórias do mundo da bola, até mesmo as pipocadas.